Olá, sejam bem-vindos a mais um Funny Talk, hoje com o tema O Desafio do Metaverso na Arquitetura de Interiores, com a presença do Lourenço Gimenez, do escritório FGMF, e do Leonardo Bartes, da Mint Studios. Como primeiro escritório a integrar o Anuário da Britânica Wallpaper, intitulado um dos mais promissores do mundo e com inúmeros prêmios, inclusive internacionais, sem dúvida, o FGMF tem e afirma uma pluralidade da arquitetura contemporânea e inovadora que praticam. E agora também atuando no novo mundo tecnológico do metaverso virtual com o primeiro empreendimento imobiliário desenvolvido por um escritório de arquitetura em parceria com a Mint Studios. Sejam bem-vindos. Obrigado. Qual é o maior desafio para a realização desse projeto inteiramente no metaverso? Bom, a minha parte é a parte fácil. A parte difícil é do Léo. Vamos lá, Léo. Então, quando a gente começou o projeto, eu falei Sim. com o Lourenço em final de 2021. Sim. E a gente troquei uma ideia com ele, a gente começou com alguns esboços, mas o desafio mesmo é muito mais técnico do que criativo, eu acho, né? Porque como a gente usa softwares que são usados em games, né, em games online, você não pode ter coisas muito pesadas, você não pode ter muita geometria, muitos objetos. Então, a gente teve que ir fazendo um bate-bola assim, para ir afinando, né? Eu acho que esse maior desafio mesmo seria esse técnico mesmo, que é muito técnico, na verdade, né? Que é a quantidade de faces, objetos, polígonos, tudo. Então, a gente foi adaptando, fazendo esse bate-bola com a parte criativa e com a parte técnica. Fantástico. Eu mesmo, como profissional da área de arquitetura e interiores, eu ainda não consigo entender completamente o metaverso, porque, sim, sem dúvida nenhuma, é muito mais a parte técnica, sim, são as interfaces, mas são muitos detalhes. É como uma vida real, como nós estivéssemos aqui, certo? Bom, de uma certa forma, não deixa de ser um projeto. Sim. Acho que tem uma diferença importante, que é que a gente projeta enquanto constrói, que é meio que diferente de um projeto no mundo real. Projeto isso é um da pouco construção divertido. civil. Isso é um pouco... Isso é bem divertido. É que a gente está acostumado, no fundo, a discutir arquitetura em função dos materiais, das técnicas, das legislações, das normas. Sim. E das aplicações da física, né? do urbanismo e das Sim. aplicações da física, coisas que não acontecem no metaverso. Então, esse primeiro projeto, para a gente, foi um laboratório muito interessante de mudar um pouco a metodologia de trabalho e entender outras características dessa construção. Não deixa de ser uma construção. Sim. Então, o Léo aqui, ele é um construtor empreiteiro, virtual, ele é um né? construtor. É verdade. Né? E a gente de trabalha capacete, junto. não é, Léo? Não, acho que nem precisa pôr o capacete, Não, pelo esse menos, daí né? não precisa. As leis da física você controla como você quiser. Se quiser Certo. que fique flutuando lá, você faz flutuar, verdade. tudo certo. Mas, então, acho que um certo desafio, Sim. em contrapartida de uma liberdade excessiva, que não deixa de ser um desafio também, mas a gente tem uma liberdade quase que restrita, Certo. e o nosso desafio passa a ser entender qual é a dinâmica dessa construção. Como é que é o processamento, como é que são esses polígonos, como é que a iluminação chega, como é que você calibra as quantidade perspectivas, de as quantidades e tal. Mas Então, também, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas, assim, você tem que pensar em fluxo de pessoas também, né? Você tem que pensar em entrada e saída, fluxo. Então, é uma coisa divertida, né? não deixa de ser um espaço. Sim. Por mais que seja virtual, não deixa de ser um espaço. Então, é. a lógica de projetar um espaço, de criar uma paisagem, criar uma dinâmica Precisa funcional... ser bonito, precisa ser Sim. funcional. bonito, É. enfim, vai ter uma loja, a loja tem que funcionar, tem que ter gente, as pessoas precisam conseguir passar pelas entradas e Precisam pelas comprar, passagens. precisam Exatamente. comercializar. Exatamente. Inclusive, isso engloba a ventilação? Não, Não. a gente não se preocupou Tá. com isso, não. A Era mais ventilação- a parte visual. A parte iluminação, A sem gente dúvida. ainda não respira no metaverso, É, então ainda essa não, parte a gente não tá- ainda bem tá tranquila. tranquilo. Assim, Sim, que bom. Mesmo a iluminação, a gente calibra do jeito que a gente quiser. Essa é mais fácil. é uma grande vantagem, assim, Sim. porque Você muda o norte, né? Na hora que você quiser. Ah, Tipo, o o sol sol não vai- pega é, aqui. exato. se você quiser colocar mais de um sol, você coloca mais de um sol. Se quiser Botou colocar a aurora iluminação, boreal. É super divertido, mas ao mesmo tempo
você tem que continuar pensando em fluxo de pessoas, quantidade de gente que cabe naquele espaço. Conforto, Conforto, e principalmente, eu acho que a parte visual. A gente está falando de um empreendimento com 10 mil unidades. Uau! Então, 10 mil unidades, vamos pensar que um empreendimento grande que a gente faça em São Paulo, com 400, 500 unidades, a gente está falando de uma coisa 20 vezes maior do que um empreendimento grande. Então, entender o que significa esse espaço para o usuário, que vai chegar naquele espaço entre essas edificações, dentro das edificações e tudo mais, é um desafio de escala interessante em termos projetuais. São 10 mil unidades, né? Certo. A gente teve que criar um script lá para botar 10 mil câmeras em todos os apartamentos para a gente ver a vista, porque como é um monte de bloco, né? Então a gente tinha que cuidar para um bloco não fechar o outro apartamento. Então teve coisas que foi tão complexas quanto o mundo real, digamos assim, que você tinha que se preocupar se vai ter, talvez. Mas com a sorte de ter um computador, um script, um software que faça automaticamente. Porque botar 10 mil câmeras na mão, assim, você não consegue fazer, Imagina colocar 10 mil câmeras em todos os apartamentos na vida real. Lourenço, é impossível, né? É possível, mas a dificuldade é imensa. Realmente é um desafio esse metaverso na arquitetura, sem dúvida. É mesmo. Vamos lá. Então, sabemos que o empreendimento foi nomeado Gênesis. E aí, eu quero ouvir um pouquinho de cada um de vocês, justamente aquilo que nós estávamos começando a falar, os limites ao projetar no ambiente digital e no mundo real. Nós não temos esses limites, eu gostaria que vocês... Nós começamos a falar, mas vamos dar continuidade nesse assunto aí. Vou dar a resposta mais simples. Em termos de arquitetura, não tem limite nenhum. Você faz o que quiser. Muito bom. E para mim a parte técnica é bem complicado. Porque assim, se você for... O metaverso hoje é um jogo, né? Não deixa de ser um jogo, como se faz há 20, 30 anos atrás, só que vai melhorando o software, hardware e tudo mais. Então, assim, é o que se vem fazendo em jogos durante anos. Então, quando você vai fazer um jogo, projetar um jogo, você tem que calcular em que hardware que isso vai ser rodado, o hardware médio, né? Qual é o computador médio que isso vai ser rodado. Então, você tem que se preocupar com o tamanho de textura, a quantidade de faces, objetos, quantas pessoas vão estar conectadas, banda de internet, um monte de coisa. Então, acaba sendo muito mais técnico e muito similar ao que é um jogo online hoje. Então, são as mesmas equipes, os mesmos profissionais que fazem um jogo online são os profissionais que fazem o metaverso. Porque se você for pegar um Minecraft, um Roblox, que são jogos online, né? Que estão aí há mais de 10 anos, eles são metaversos, né? Só que ninguém chamava de metaverso porque não era moda, virou moda depois que o Zuckerberg fez aquele evento lá que mudou para Meta. Mas é uma tecnologia que já está aí faz tempo. Virou moda, inclusive virou comércio também. Não, tudo. Não, verdade. É um mercado que se projeta trilionário, concursos, né? O meu filho mesmo participa de alguns LOL, legal. Já ouviu falar? Sim, então... não, essa parte de game online, se você pegar esse mercado de jogos em si, ele é muito maior que música e cinema somados. Então é muito grande. E se você pegar o metaverso, é muito grande. Sim. É muito grande. Você tem jogos hoje que fatura mais que blockbuster de cinema. Então, assim, é muito investimento, muitas empresas, muitos usuários. Você tem jogos que tem 60 milhões de jogadores por dia jogando. Uau! Então é muita gente, é muita coisa, é muito grande, é muito dinheiro. Não dá nem para nós imaginarmos o tamanho disso, o tamanho disso, né, de uma forma geral. Agora, o metaverso ele é projetado, ele é usado potencialmente como um jogo, mas ele não é isso. A finalidade é outra. Você pode usar ele para entretenimento também, mas você pode usar para outras utilizações como um uso profissional. Então, a gente poderia, por exemplo, em vez de estar aqui presencialmente, a gente poderia estar num ambiente imersivo, no metaverso, cada um num canto do planeta, e a gente poderia ter essa qualidade de interação, digamos assim. Hoje em dia é mais possível. Lógico, você pensar num sandbox, num Roblox e tudo mais. Fica a dica. Já fica a dica. Hoje a gente consegue ter avatares muito mais realistas, que reproduzam, inclusive, os movimentos que a gente faça no mundo real. Então, cada vez mais a gente diminui a barreira entre o virtual e o real, de maneira que o metaverso ele é uma ferramenta
para algumas coisas que a gente faz do dia a dia. Ele não é um espaço necessariamente, ele não é um substituto. Não é que a gente vai viver no Matrix, plugar um negócio na nuca e deixar de viver no mundo real. Sim. A gente ainda precisa comer, precisa ir ao banheiro e tudo mais, mas a gente vai poder fazer tudo que a gente faz com tecnologia hoje, Sim. com outra ferramenta. Então, imagina que hoje você entra no seu celular, entra na loja que você gosta, você consegue comprar uma camiseta. Você vai poder, no metaverso, sem ter que ir ao shopping, por exemplo, você vai entrar na loja que você gosta, só que em vez de ver as coisas pequenininhas numa telinha bidimensional, você vai ver isso exposto da maneira Como se convencional. estivesse na loja. Você vai poder manusear as coisas. Sim. Cada vez mais a qualidade de reprodução dos materiais está próxima da realidade. Você vai poder pegar uma camiseta Sim. e ver o caimento dela, ver o movimento do tecido. Você vai ter um avatar que vai ser uma reprodução do seu corpo naquele dia, porque você vai ter sensores e câmeras espalhados pela sua casa que vão reproduzir, vão te dar a condição de reproduzir o seu avatar exatamente com as gordurinhas que você tem naquele mesmo dia, com aquelas rugas. Melhor não, né? Pula, Se você quiser. Mas na hora de comprar uma camiseta é melhor que seja um avatar. É melhor. Correto? Porque aí você joga a camiseta ali, você já experimenta e fala assim, puta, funciona. Compra e manda entregar no dia seguinte no mundo real. Sim, Lógico, se você quiser também comprar a camiseta como um NFT para o mundo virtual, para colocar no seu avatar, você também coloca. é possível. Você pode usar para fazer reuniões de trabalho, você pode usar para fazer uma demonstração de um empreendimento, de um produto, para uma plateia ou para um grupo de usuários que não necessariamente precisam estar lá fisicamente. Sim. Você pode usar isso como uma rede social, como já se usa Instagram, Facebook e tudo mais. Você pode encontrar pessoas, conhecer pessoas, trocar experiências, um LinkedIn. Você pode usar isso com propósito, né, uma rede social com propósito comercial, profissional. Certo. Um exemplo que eu sempre uso, né, tem um casal de amigos que mora na Inglaterra e de vez em quando a gente liga ali no FaceTime, aquele telinha pequenininha, todo mundo se espremendo, ninguém aguenta ficar mais de 5 minutos, tchau, 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 tchau. Bom, eu sempre achei, quando o Léo convidou a gente para fazer esse projeto no metaverso, eu achei que era meio que piada, assim, falei assim, vai, tem mais o que fazer, né? Eu tô embicando os 50 daqui a pouco e tal, né? Realmente tinha um apelo muito baixo para minha geração, né? Tem um apelo muito baixo, acho, para pessoas que não cresceram com esse tipo de tecnologia. Talvez seu filho tenha uma outra percepção dessas ferramentas virtuais. Com o tempo eu fiquei pensando, olha, em vez de eu fazer um Zoom, se todo mundo tivesse sentado no mesmo ambiente, a gente teria uma qualidade de relação naquela reunião muito melhor. Eu ia conseguir ler os sinais corporais da pessoa, a gente ia poder puxar um papel e compartilhar um rabisco, por exemplo, um croquis, a gente ia poder virar uma coisa, todo mundo ia poder ver esse negócio. Você não consegue fazer isso num Zoom, você não consegue fazer isso no Google Meet. Você está com uma telinha pequenininha que não te dá vontade de continuar no negócio, e você fica vendo seus e-mails, não presta atenção na reunião. Certo. E mesmo para uma relação pessoal, assim, bom, eu não tenho dinheiro para ir todo final de semana para ver meus amigos em Londres. Né? Nem o tempo, nem o dinheiro. Vamos falar, não tenho tempo, fica mais chique. Não tenho tempo. Né? Eu não tenho tempo para ir todo final de semana encontrá-los. Mas se eu tivesse 3 vezes por mês a possibilidade de sentar num ambiente e, ao invés dos 5 minutos espremido numa telinha de celular, eu passar meia hora com uma qualidade melhor... ambiente imersivo, né? No ambiente imersivo, com óculos de realidade ele virtual, vai beber outro vinho. A gente vai estar bebendo vinhos diferentes, digamos assim. Mas talvez a gente consiga substituir ferramentas que a gente já usa hoje por ferramentas melhores. Então, o metaverso é só uma ferramenta, e é uma ferramenta que substitui, com grande vantagem, as ferramentas digitais que já estão embutidas no nosso dia a dia hoje. Compras, reuniões comerciais, relações comerciais, né? Trabalhar virtual, de forma colaborativa. Inclusive, Lourenço já adquiriu o seu imóvel no Gênesis? Já, olha, tem uma torre lá. Então a Inglaterra vai ficar bem mais fácil, vai né? ficar mais fácil. Com living, né? Uma sala de lareira, Exatamente. enfim. E o melhor de tudo isso é que envolve arquitetura plenamente, envolve design, envolve... Isso é muito bom, porque tudo tem que ser projetado, tudo tem que ser idealizado, tudo tem que ter um conceito, tem que ter um desenho, né? Uma característica. Nossa, olha, hoje aqui é um prêmio para nós e para os profissionais que depois vão assistir o nosso podcast. Vamos lá. Então, o Gênesis tem 3 torres, comerciais, residenciais, entre outros serviços.
Agora eu gostaria que você nos falasse até sobre um pouquinho do briefing, do conceito da arquitetura, juntamente com o Léo no desenvolvimento, sem dúvida. Qual foi o conceito? O que veio de briefing? E os propósitos nós já até ouvimos, mas se vocês quiserem contar um pouco mais sobre a criação, juntamente no FGMF, por favor. Bom, o Léo pediu para a gente fazer 10 mil unidades, a gente fez 10 mil unidades. Agora, Nossa, para começar Léo. isso, é difícil, porque a gente reage contextualmente para fazer um projeto de arquitetura. E no metaverso você não tem contexto nenhum, você tem uma tela em branco, né? Certo. Uma folha em branco para fazer o que você quiser. Não tem nem terreno. É plano, como é que é o terreno? É como você quiser. É como você quiser. Então, vamos fazer umas montanhas aqui? Faz. Quer fazer uma mata, quer fazer um lago, quer fazer... Enfim, você faz o que você quiser. Então, usaram muitas estacas? Muita estrutura? tem um solo geoestruturado ali, com geotêxteis e tal. Uau, não precisou fazer sondagem, né? Nada disso. Isso é ótimo. São fundações bem rasas. Sim. Mas a dificuldade um pouco de começar um projeto é essa. Você não reage a contexto nenhum, nem do ponto de vista físico, como a gente estava falando, né? Então, se você quiser botar um negócio que você sabe que no mundo real não fica de pé, lá você pode. Certo. E a gente foi, então, no começo, tentando descobrir qual era, de fato, o caminho que o projeto deveria seguir. Até que a gente consolidou uma ideia que tem muito a ver com a nossa própria arquitetura, o que a gente faz no mundo real. Certo. Né? Que são espaços que têm um contato generoso entre o interno e o externo, que tem uma continuidade de espaço, tem uma relação com a paisagem, uma relação com a vegetação, uma relação com elementos naturais. Eu já recebi uma vez uma pergunta numa palestra que eu dei sobre isso. A pessoa assim, mas você está no metaverso, você podia fazer qualquer coisa. Por que você não fez um mundo completamente maluco, que você anda de ponta cabeça e não seguiu nenhuma forma e nenhum código visual, digamos assim, do que seria uma construção convencional, né? Porque, no fundo, a gente tem ali elementos ortogonais, dispostos de uma maneira muito livre, muito leve, muito orgânica, mas a partir de elementos... arquitetura contemporânea. Né, a partir de elementos bastante ortogonais e lineares e tudo mais. Falaram, por que você não fez uma coisa completamente louca? Eu falei assim, bom, primeiro, que eu não sei se eu sei fazer. Primeira coisa. Segundo, é que a minha compreensão, né, a nossa compreensão do FGMF, né, em relação ao que seria o metaverso, ele se distancia desse mundo dos games, no sentido de que a gente não... A ideia não é fazer uma Disneyland ali. A ideia não é fazer um negócio que você vai passar uma semana de férias. A ideia é fazer uma ferramenta do cotidiano. Então, entrar num ambiente que, de uma certa forma, dialoga com a nossa realidade, seja em termos da formatação espacial, seja em termos da organização. E a gente conversou um pouco sobre isso, né? De não viajar muito e para ter uma conexão para quem for entrar lá, olhar, quem for comprar. Precisa ter um pouco, não vou dizer realidade, mas tem que ter uma lembrança de algo que você, né, que você consiga entender o que é um apartamento. E quanto talvez, mais natural for a transição entre o real e o virtual, mais você vai usar isso como ferramenta de verdade. E menos você vai falar assim, agora eu vou parar de fazer o que eu faço no mundo e vou entrar no mundo da fantasia e jogar um jogo. Exatamente. Né? Então, assim, os jogos... as pessoas cansam de jogos, né? Exatamente. Você cansa, você não vai na Disneyland e mora lá. Enfim, então a ideia um pouco é diminuir essa distância, essa barreira do real e virtual, trazendo elementos do real para o virtual, para que isso seja um movimento natural. Fala assim, legal, então agora eu vou entrar numa reunião no metaverso, eu não preciso me preparar mentalmente para entrar no mundo da fantasia para fazer uma reunião. Ele é uma travessia mais macia, digamos assim. Então a ideia da gente... É uma continuação, né, do seu real. Exato. Agora, isso não quer dizer que a gente precise se amarrar às leis, como a gente estava falando, das leis da física, normas, legislações e desempenho dos materiais e tal. Então, faz um prédio flutuando, mas o tipo de espaço que vai ter ali, a relação interno-externo... Pô, não tem vegetação no metaverso, não tem uma folha ali, não faz fotossíntese. Então, você coloca uma representação de uma vegetação lá... E põe em cima de laje, né? Você põe em cima de laje. Bota uma grama na laje e bota a vegetação não em precisa cima. Nem, não precisa nem de raiz. Não precisa pensar em nada. Tudo funciona. Não precisa nem da irrigação. Da técnica, não precisa de irrigação, não precisa bater sol na planta. Você põe o sol onde você quer. Enfim, então tem essa liberdade, digamos, né, de manobra. Sim.
Mas é um campo do simbólico importante. Assim, o que a gente pretende com isso? A gente pode inventar um mundo completamente louco, todo ocupado por amebas e bolhas e um céu cor-de-rosa. E talvez funcione para um game e tal, mas eu entraria uma vez para fazer uma reunião e nunca mais entraria num lugar como esse. Então, a ideia do Gênesis é ele ser uma extensão do mundo real. Ele é um mundo de fantasia, mas não é um mundo da fantasia. É um mundo que você vai imaginar que ele existe para diversos propósitos práticos. Sim. Mas que a ideia é que ele seja natural, né? Que ele seja macio. Tenho certeza que vocês acertaram 100% nisso. É o que, vamos dizer assim, nós precisamos, as pessoas precisam justamente disso, sair do mundo da fantasia e aplicar cada vez mais na vida real. No metaverso é só uma ferramenta para fazer o que a gente já faz digitalmente. Incrível. Ele não cria nada. Ele não cria nada que a gente não faça no mundo digital hoje, que já seja parte do nosso dia a dia de forma intrínseca. Sim. É só uma evolução da ferramenta. Bravo e bravo, né? Parabéns. Vamos lá. Então, sabemos que o metaverso é uma forma de realizar as atividades de um formato imersivo e eficiente, como nós estávamos falando. Considerando no mundo virtual bem-estar, né, e pontuando a importância dos recursos naturais, como nós estávamos... Acho que já até conversamos sobre isso, mas vamos seguir. Na vida real, a simulação ainda é algo distante das incorporadoras, dos escritórios de arquitetura, dos investidores. O que vocês propõem para um atendimento mais completo do metaverso? Além já de vocês, que são o primeiro escritório, né, de arquitetura, juntamente do Léo Bartes, a projetar, né, 3 torres dentro do metaverso. Sim. A minha resposta é bem curta. Assim. É um campo de atuação para o arquiteto. Né? Projetar espaços virtuais vai se tornar cada vez mais comum. Eu também acredito. A gente passou, digamos, por uma euforia em relação ao tema metaverso. No ano passado, aí, por uma série de razões ele estava muito vinculado também ao Web3, né, o metaverso. Então, tem isso também. Inclusive, Léo e Lourenço, eu cheguei até participar de workshop que o metaverso ele ia ser algo como a moda, como tendência, não como um conceito, né? Porque tendência, elas vêm, vão, enfim, né? Eu cheguei até a participar disso. Então, tá aqui com vocês hoje e a gente vamos contar isso para os nossos, né? As pessoas que vão assistir o nosso programa, o nosso podcast, e também tá com a presença de vocês. Inclusive, é uma aula não só para mim, mas para todos nós. E isso é muito importante, saber que o metaverso ele não é uma moda. Né? Ele veio justamente para ficar. Se você pensar a longo prazo, e justamente com a inteligência artificial hoje, vem para ajudar o metaverso como? Na criação de assets, que a gente fala, né? Criação de conteúdo. Porque é muito conteúdo. Pensa você criar uma cidade do zero, né? O que você tem que modelar? Prédios, lojas, carros, vasos, mesmo tudo. Na vida cotidiana desse espaço virtual, você precisa se relacionar, por exemplo, com um vendedor da loja, do exemplo da coisa. Ele não precisa ser uma pessoa real que está conectada em tempo real para te atender. Ele pode ser um NPC, pode ser um non-player character, pode ser, que é um negócio automatizado que te atende com inteligência artificial hoje. Eu acho que vai dar um salto muito grande. Eu acho que a inteligência artificial, que agora é o digamos, a palavra do momento, né, o termo do momento, na verdade, ele vai dar muita consistência para o metaverso. Então, acho que a gente passou por uma euforia muito grande até o ano passado, e uma série de questões, inclusive, do ponto de vista geopolítico, as atenções se redirecionaram. A gente teve uma mudança importante, algumas mudanças importantes aí nos últimos anos, né, desde pandemia, guerras e questões aí macroeconômicas importantes de inflação. Principalmente no nosso país, né? Os focos se desviaram, né? E eu acho que, como o metaverso não conseguiu se concretizar no tempo que ele estava previsto, desanimou muitos potenciais entusiastas. Mas acho que toda tecnologia ela cresce em termos de expectativa muito, pois ela cai rápido, porque ela não... Vai acontecer isso com a inteligência artificial também. A gente está agora no pico da euforia. Ela vai começar a cair de euforia, né, de expectativa, conforme as pessoas virem que você não consegue aproveitar essas coisas imediatamente no seu dia a dia,
para depois ele voltar a crescer de uma maneira mais estruturada. Tornar-se uma ferramenta E também. tornar-se uma ferramenta. Como o metaverso. Exatamente. E falando das incorporadoras, adoção e tudo mais, eu acredito que talvez um pouco mais para frente, com essa geração hoje que tem 15, 16 anos, começar a comprar um apartamento daqui a 5, 6, 10 anos, eles já vão chegar com uma expectativa de querer algo imersivo, querer algo que ponha um óculos. Então, assim, tem muita incorporadora que já utiliza a realidade virtual e outras coisas, que eu trabalho muito com isso, né, desde 99. Então... Eu não era nem nascido. Então, Eu também não. mas a adoção de se criar um metaverso... Eu até conversei com muita incorporadora grande mesmo, as maiores que tem aqui no Brasil. E a ideia era, vamos então fazer uma cidade da sua incorporadora, vamos pegar todos os empreendimentos que você tem, vamos botar lá. Mas aí a pessoa que vai entrar talvez não tenha essa motivação ainda para entrar. Então, quando você pegar pessoal agora, criança, adolescente, daqui a 10 anos, eles vão ter essa expectativa. Eles não vão querer ir lá olhar, né? Talvez depois para assinar, para comprar, é óbvio. Mas esse primeiro contato, eles querem ter no celular, com óculos de realidade virtual, eles querem pegar o avatar deles de um jogo, de qualquer lugar, e entrar lá no apartamento. Então, eu acho que... E para essa geração de novos de arquitetos, eu acho que estamos há têm 5 a 10 anos, assim, para isso realmente virar... Que nem eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer, eu faço imagem e filme para mercado imobiliário, em 3D. Certo. O filme ninguém fazia no começo. Era só imagem. Isso no começo dos anos 2000. Aí uma incorporadora começou o filme. Hoje você não lança sem filme. Porque você tem que prender a atenção da pessoa, né? Então você está passando ali no Instagram, sei lá onde. Se você não tiver algo se mexendo, algo que chame a atenção, você não para, você passa reto. Então, o cliente já espera ver um filme, né? Uma sensação, exatamente. Então, daqui a, vamos falar, 10 anos, todo esse pessoal que tem contato hoje com N metaversos, eles vão ter essa expectativa. Aí, eu até comentei com o Lourenço uma vez, provavelmente escritórios de arquitetura vão ter que ter uma área de metaverso, né? Eu também acredito nisso. E Principalmente empresas de essa nova marketing. geração. Então, mas ainda não se sabe se vai ter uma empresa que vai ser o metaverso, digamos, tipo, o que a Meta quer fazer, né? Hoje você tem o Instagram, ele é uma referência em imagem, né? Filme também. E as pessoas entram lá, ganham dinheiro, se cria um comércio bilionário em cima dele e ele virou uma plataforma. Exato. Então, talvez vão ter metaversos muito grandes, que vão ser as plataformas que talvez a gente possa migrar um dia, ou o nosso metaverso um dia seja um desses. E você vai ter nichados depois, metaversos muito nichados, eu acho. Então, mas eu acho que vai ser cotidiano. E essa vai ser a melhor fase, ao meu ver. Enfim. Os metaversos são cidades, vamos pensar dessa maneira, né? Sim. Cada metaverso, evidentemente, pode ter vários bairros e várias microcidades dentro, mas assim, não é porque a gente tem Nova York que Londres deixa de ser interessante. Às vezes você quer ir para Londres, às vezes você quer ir em Nova York, tem gente que quer viver em Nova York e não quer viver em Londres. Eu acho que tem espaço para muitos metaversos, digamos assim, complementares, né, que vão ser mais aderentes a um determinado tipo de cultura, a um determinado tipo de utilização, um determinado tipo de interesse. Determinadas marcas vão querer estar no metaverso X, mas não no Y, a depender do tipo de usuário que vai ter. Vai ter um que vai ser mais voltado a uma determinada aplicação para trabalho, outro talvez mais para entretenimento. Todos vão ter um pouco de tudo, né? Mas, no fundo, eu acho que é um pouco essa diferença, digamos assim, da gente imaginar que o metaverso é uma coisa única e que você é uniforme com uma única linguagem. Até porque a gente tem essas plataformas hoje, como o Roblox, por exemplo, tem um determinado gráfico que surgiu dentro de uma determinada realidade de processamento e de transmissão, que é muito simplório, não sei o quê, porque vem desse momento, mas já é a própria identidade desse metaverso. Eles têm condição de evoluir, fazer um outro gráfico? Tem, mas não é o que os... É o público deles, né? É o público deles. Então, espera assim, aquilo ali, o público deles. O Gênesis, né, o MyLand, o Gênesis é um empreendimento dentro do MyLand, que é esse metaverso do Léo. O MyLand ele já tem uma outra abordagem do ponto de vista de representação gráfica e tal. Se você vê as imagens, né, os vídeos e as imagens estáticas do Gênesis, você vai ver que a preocupação ali é passar
uma imagem realista, passar uma Sim, imagem eu vi fidedigna um vídeo de vocês, do que inclusive seria a coloquei realidade. até numa palestra, muito Até incrível. agora a gente começou a migrar para um outro software também, todo o metaverso para um outro software que tem um futuro maior, o software, né? Então, maior qualidade, você desenvolve melhores coisas, então a gente está nesse processo agora de fazer essa migração. Então, e desde o início, né, até quando eu fui falar com o Lourenço, eu imaginava algo que não existia hoje, porque assim, você tem que ter, para quem trabalha com arquitetura, que é meu caso se você não representa o material certinho lá para os meus clientes, o material certo, na proporção certa, não tem como você fazer imagem, filme. Então, eu vim muito com isso, né? Até porque o cliente espera, Espera, principalmente no exatamente. programa E tem 3D até a parte Max, legal, ele que assim, que se espera você isso. mostra uma parede de um material, entrega de outro, você vai ter problema. Sim. Então, tem tudo isso que eu trouxe comigo, né? Então, eu quis fazer o mais bonito e perfeito, com a melhor luz, com a melhor textura. Então, a gente está nesse processo de evolução. Então, a gente está migrando para um outro software agora, que é trabalhosíssimo, é muito tempo, porque é mais complexo ainda, mas já se preparar para os próximos anos. Então, está sempre com essa Qualquer dia evolução. eu vou passar lá no escritório do Léo, que eu quero ver isso pessoalmente. É só entrar no site, baixar e só entrar no metaverso. Exatamente, porque físico eu não tenho mais escritório, né? Só virtual. É só entrar no metaverso. Uma curiosidade. Vocês acham que o metaverso, dentro da arquitetura, eles podem substituir os sites? Porque até então a gente pode colocar um portfólio inteiro dentro do metaverso. Você vai poder ter o seu escritório dentro do metaverso, Sim. representado fisicamente, com painéis, com maquetes dos seus projetos, com vídeos, com outros recursos que não necessariamente você consegue colocar no site. Mas assim, eu acho que as coisas vão acabar se somando. Eu não acho que as coisas vão acabar, que as tecnologias aconteçam por substituição. A gente ainda fala no telefone, né? Quando ele foi inventado. Não no orelhão, né? Mas Então, falamos. não no orelhão, mas falar no telefone, ligar para uma pessoa e falar né, com um aparelho, independente se ele é um aparelho grande fixo na parede ou se é um aparelho que você carrega no bolso, a gente ainda fala. As tecnologias elas se colocam de uma forma incremental, não substitutiva, né? Então, assim, em alguns momentos vai ser mais confortável. Você entrar no site para ver endereço, para não sei o quê. É mais prático. Ou para ver uma informação. E também depende de cada pessoa, né? Enfim, porque tem, como você estava falando, alguns, as pessoas às vezes têm certas dificuldades, né? Também não podem adquirir o metaverso, né? Então, tem esse atrito acho que vai ainda, gradativamente. Tem esse atrito, eu acho, de adoção ainda. Porque, Depende da primeiro que esses metaversos que não são de games, né? Eles estão na Web3. Então, é cripto, é NFT, você tem que aprender a ter uma carteira, você tem que comprar Ethereum. Tem que ter um curso, né? Você precisa fazer um curso, literalmente. Então, depois que a gente tirar essa fricção toda, eu acho, tanto até de hardware, né? Você tem que ter um equipamento bom em casa, um computador bom, às vezes um óculos de realidade virtual. No momento, a Apple agora lançou o óculos de realidade mista, né? Que eu não vi ainda, mas dizem que é muito bom. Então, quando uma empresa desse porte, com esse alcance, lança algo assim, aí você já começa a entender que a fricção vai começar a diminuir. Porque você pega um celular da Apple, você não instala nada, você nem manual tem, de tão simples que é de usar. Né? Então, assim, no momento que um óculos de realidade virtual ou realidade aumentada for tão simples quanto um iPhone, aí sim eu acho que a gente vai começar a ter uma adoção muito mais rápida, mais natural, mais orgânica. É um futuro próximo. Eu não acredito que E ainda tem uma questão de custo, seja do hardware que você precisa. $3.000 o óculos, né? O óculos é super caro. Lógico que o preço vai cair, mas ele vai continuar sendo caro para a grande maioria da população. Sim. Ter uma máquina que rode... É complicado. O Genesis, por exemplo, não é qualquer computador. Não é qualquer computador de 96 que vai rodar o negócio, entendeu? Você precisa ter uma máquina mais atualizada, não precisa ser o último tipo, não precisa ser uma máquina de última geração. Mas precisa. Mas precisa ter uma máquina que, assim... É necessário. 9/10 da população não tem. Né? Então, assim, a gente está falando ainda de uma tecnologia elitista e restritiva. Né? Para isso virar... O que é hoje, qualquer pessoa no mundo ter um celular à disposição, qualquer pessoa não, existem
miséria, existe uma desigualdade social bizarra. Mas Certo. o que seria hoje uma pessoa de classe E, ela tem um celular. Ela tem acesso a essa tecnologia específica. É o melhor celular? Não. Não, mas ela tem tem acesso a essa acesso. E tecnologia. acesso à Então. internet. Isso aconteceu ao longo de quanto tempo? E não é um celular, tem um smartphone. Acesso Tem um smartphone com acesso à internet. Acesso à internet. Lembrando que o iPhone, que transformou, ou que viabilizou, na verdade, esse mercado dos smartphones, Sim. surgiu há 16 anos atrás. Então, em 10 anos, a gente mudou completamente a forma da gente lidar com tecnologia. Perfeito. Em 10 anos. Essas E curvas, muito, né? esses ciclos são mais curtos. A cada É. ciclo, a gente diminui o tamanho do ciclo seguinte em termos de adoção, em termos de desenvolvimento de tecnologia, em termos de acessibilidade. O tempo do ciclo reduz o bastante. tempo do ciclo reduz. E tem a empresa NVIDIA hoje, que é uma empresa que fazia só placa de vídeo ó, desde que eu comecei, em 90 e poucos. Essa eu conheço. Então, e eles começaram a migrar para hardware e software para inteligência artificial e metaverso faz uns 5 anos, mais ou menos. E eu acho que eles vão ser muito importantes, já estão sendo importantes para esse tipo de tecnologia ter uma adoção grande em massa. Para essa evolução, né? Eles no têm um geral. sistema chamado Omniverse, que você tem empresas como o BMW, por exemplo. Eles constroem a fábrica no metaverso, Sim. tá? Operam a fábrica lá, vê todos os problemas que acontecem com a fábrica, otimizam tudo que dá para otimizar e depois vira projeto e aí sim constrói. Então, você tem empresa de logística também, gigantescas que constroem galpões de logística com os robôs, então virtuais, o mesmo Sim. software que o robô usa virtualmente, ele usa fisicamente. Então, assim, você simula 99,99% realidade do que está acontecendo ali dentro. Então, você simula tráfego de robô, você simula um monte de coisa. E está cortando, assim... É uma outra forma de projetar. Né? A gente está acostumado a projetar no papel, fazendo aqui, a circulação do robô vai ser por ali. Ali ele está pensando isso de uma forma operacional, numa outra escala, numa outra profundidade, numa outra já trazendo a acurácia. solução, né? Para aquilo que E aí seria o seu próximo passo. Você elimina um ano do projeto, eu estava vendo, assim, é muita coisa, é muita coisa. Fora o custo, que você reduz um monte, né? Muito. Então, só que é um assunto que dá para ir longe. Tem Digital Twins também. Acho que nós precisaríamos de mais uns podcast. 10 podcasts para falar tudo, porque 2, não tem 3 como. e assim vai. Lourenço e Bartz, como tá, assim, só para finalizar, o que vocês deixariam de recado para essa nova geração? Eu venho do normógrafo, da aranha, do desenho do vegetal, do papel, né? E assim vai. Dois, né? Exatamente, Eu peguei papel essa manteiga parte e assim vai. Agora eu tô já aplico 3D Max e nós vamos evoluindo, Vai né? indo. Até pela idade. E hoje, essa geração, né, que está se formando agora, que está entrando nesse mundo, que recado vocês deixariam para eles? Olha, eu posso falar... Primeira coisa... Falando de arquitetura, tá? Sim, principalmente arquitetura, eu acho, ou qualquer outra pessoa que está se formando, mas principalmente arquitetura. Use a inteligência artificial como algo da sua rotina de trabalho. Incorpore como uma ferramenta sua de trabalho. Você vai produzir 10, 20, 30, 40, 100 vezes mais. Certo. E você vai... Eu acredito que os próximos empregos daqui 2, 3 anos, se você não souber usar um ChatGPT, um Midjourney, um Stable Diffusion, você já não... Se você não tem no currículo, você está fora. E assim, eu particularmente, eu aumentei a minha produtividade e criatividade em 50, 100 vezes, porque eu uso muitas ferramentas de inteligência artificial que me aumentam muito produtividade e criatividade também, porque eu sou uma pessoa muito criativa, só que eu nunca soube desenhar bem. Então, aí você escreve o que você está imaginando, joga num software, um Midjourney, um Stable Diffusion, e aí sai. Então, eu acho que assim, a primeira coisa, estude todas as inteligências artificiais que estão aí, foque nessas que estão... Provavelmente vai começar a sair específicas para arquitetura, se já não tem, porque isso a cada meia hora muda. A gente está investigando bastante nos escritórios. Então, assim... Se você não souber usar, se você não estiver vendo isso, você está fora do mercado. Perfeito. E você, Lourenço?
Eu acho que isso tudo é uma grande bobagem, metaverso, inteligência artificial e tudo mais. Acho que daqui a 10 anos as pessoas vão olhar para trás e rir como a gente ri do fax. As tecnologias mudam. E eu acho que é muito importante que, embora seja fundamental, eu não estou discordando aqui do Léo, tá? Sim, claro. Embora seja fundamental a gente dominar essas ferramentas, elas são só ferramentas. E as ferramentas evoluem e vão continuar evoluindo num passo cada vez mais acelerado. Então, é importantíssimo entender para que servem essas ferramentas, onde você precisa chegar. A ferramenta não pode ser o objetivo em si, ela não pode ser a finalidade, ela é um meio. Sim. Então, entenda as ferramentas, saiba mexer nas ferramentas, usá-la para o seu cotidiano, mas saiba desapegá-las também, porque daqui a 2 anos vão ter outras tecnologias, vão ter outras ferramentas, e se você ficar apegado ao papel normógrafo, tal, que é o que a gente aprendeu a trabalhar, a gente está condenado. A gente vai ser aquele velhinho fora do... Daqui a pouco os velhinhos têm 28 anos, né? Os velhinhos que não quiserem se atualizar. Enfim, então, entender para que servem as ferramentas e entender que as ferramentas são uma maneira de você dizer alguma coisa, de você fazer alguma coisa. Substituir você, né? Você não pode se cegar pela ferramenta e falar assim, eu fiz uma coisa de inteligência artificial. Para que serve? Ninguém sabe. Quem vai usar, ninguém sabe. Léo e Lourenço, mais uma vez, olha, imensamente grata, e falo Muito pela obrigado. Fanny também, que a Fanny agradece muitíssimo esse conteúdo que vai fazer parte da minha evolução futura, de todos que vão assistir o nosso podcast, né? Enfim, muito obrigada. Obrigado você. E esperamos, quem sabe, aí vem Metaverso 2, inclusive, amei sua camiseta. Pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Também agradecemos ao Pedro e Léo da Latug pelo mobiliário assinado em nosso cenário. Até a próxima!